Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Remanescente. Hoje estamos aqui para contar mais uma história, mais um testemunho. Eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar o seu coração. Nós estamos aqui para compartilhar histórias, né? Histórias e vivências. Cada um de nós que passou pelo Adventismo sabe, primeiramente, da sua história o que enfrentou. E muitos estão querendo descobrir ou tentando entender esse processo, como que acontece, né? Pois, afinal, aquele que saiu da igreja adventista está perdido, como dizem muitos. Então, será que é assim mesmo? Eu tenho entrevistado muitas pessoas que têm mostrado que existe uma esperança fora da igreja adventista, que existe vida fora do adventismo, e cada história nos ajuda realmente a afirmar isso. Então, hoje, com muita alegria, eu quero trazer aqui um parceiro, um amigo aí que tem ajudado na caminhada. Já faz um bom tempo que nós nos conhecemos e chegou a hora dele contar a história dele. Finalmente chegou a hora e por isso eu estou chamando aqui o meu irmão Ricardo. Seja muito bem-vindo, irmão Ricardo. Que alegria te receber Obrigado. no canal Remanescente para contar a tua história. Finalmente chegou o dia, né? Depois de tantas É, tentativas e a tratativas, mulher mas eu deixou. não, eu acredito que é tudo no tempo de Deus também, irmão. Com certeza, Sim, com sim, certeza. verdade. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se impactar com a tua história. Antes de qualquer coisa, qual é o seu nome, cidade onde você mora, né? O local onde que você reside aí, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. Então, me chamam. Minha mãe me deu esse nomezinho lindo aí, né? Em homenagem a aquele cara do SBT, olha, que faz a telecena, Luiz Ricardo. Ah, Ela legal. muito apaixonada por ele e tal. Meu pai ficou, na época, meu pai se chamava Luiz também. Ela colocou Luiz Ricardo em homenagem a ele. Aí eu digo aí, velho. Eu moro aqui na cidade vizinha, a capital de Sergipe, né? São Cristóvão, vizinho Aracaju. É bem pertinho. Aqui tudo é perto, né? De bicicleta a gente corta o estado. De verdade, viu? Já fiz isso. Nosso Nordeste, né? Sergipe é pequenininho. Aí a gente pega do litoral para dentro, de bicicleta, 100 e poucos quilômetros, a gente sai lá na Bahia. Olha só, que Pois legal. é. Bom, Ricardo, sendo um pouco mais direto ao ponto aí, queria saber de você, Uhum. como que começou a tua história no Adventismo? Né? Como que começou aí? Você é adventista de berço? Você foi convertido? Foi apresentado à igreja? Explica para nós aí. Então, eu não sou evangélico de berço, muito menos adventista de berço, mas assim, muito pelo contrário, os meus pais nunca professaram nenhuma religião, mas eu lembro que a minha mãe falava alguma coisa para mim antes de dormir, mandava rezar o Pai Nosso, etc e tal. Mas a minha avó, ela tinha uma religião que era o candomblé, né? E eu via aquelas coisas, ficava de longe, já não gostava, nunca gostei, achava esquisito aquela coisa toda, mas a gente convivi com isso até ela falecer, que quando meus pais se separaram eu tinha 7 anos e nós fomos morar com a minha avó. Quando eu fiz 11 ela faleceu, né? Infelizmente diante dos meus olhos. Pouco antes dela falecer, ela faleceu em 97. Em 95, meu pai já estava com a segunda esposa e nos finais de semana a gente ia para lá, eu e minha irmã. A gente ia para lá, passar o final de semana. E aí ela era da Assembleia de Deus, Uhum, Dona Fátima. Só que na Assembleia de Deus, ela não poderia continuar na igreja sendo casada ou morando com um cara que não era cristão, né? Não era uhum, evangélico. Então ela teve que sair da Assembleia de Deus, foi expulsa de lá, na verdade, e ela começou a procurar uma igreja para ir e foi na Igreja Batista. E aí, nos finais de semana, quando eu ia para lá, quando nós íamos para lá, no domingo pela manhã, ela levava a gente na Igreja Batista. E foi lá que eu conheci o que era evangelho, o que era louvor, o que era igreja, o que era congregar, tudo isso, né, que envolve a prática do cristianismo protestante, vamos dizer assim. E aí, de manhã, ela acordava ouvindo Nelson Ned, ela acordava ouvindo Aline Barros, ouvindo Coral Renascença. E antes de dormir, ela sempre me fazia ler a Bíblia para o meu pai. Eu não uhum. entendia absolutamente nada, mas eu lia para o meu pai. Lia os Salmos. Onde abrisse, eu lia para ele. E aí
Foi assim que ela me educou, né? Foi ela quem me educou no Evangelho, vamos dizer dessa forma. Aí, em 96, eu tinha ido para a Universal, porque um amigo meu, infelizmente já falecido também, Clemilson, ele me chamou, vamos lá para a igreja, eu vou ser, ele é um pouco mais velho do que eu, já quase adolescente, eu vou ser diácono lá, sei lá como é que é, obreiro, vamos para lá? E eu fui, mas não fiquei, né? Não fiquei, mas o hábito de ouvir a rádio da Universal, a Rede Aleluia, ficou. Então eu gravava nas fitinhas, né? A fita cassete, botava lá, ficava gravando as músicas que mais me tocavam, as que eu gostava, as que eu ouvia na casa de Fátima. E isso foi me tornando assim apaixonado por Jesus, né? Pelas coisas de Sim. Cristo, as coisas de Deus. E aquilo me tocava de uma maneira assim que eu queria muito uma Bíblia. Eu queria muito uma Bíblia e não tinha, né? Queria demais uma Bíblia. Poxa vida, tá lá na casa do meu pai, aqui em casa não tem nenhuma. Beleza. Aí quando foi uma vez, isso era junho, maio de 96, eu encontrei um circo numa praça que tem aqui Uhum. próximo. Só que aqui, eu não sei como é Rio Grande do Sul, você é de lá do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei Sim. como é essa cultura de circo por lá, mas por aqui, meu amigo. É muito, Agora mais não. Oi? é muito aí? Outra. Agora morreu um pouco mais, mas na época que eu era criança, a cada 2 meses tinha um circo lá, passava 2 semanas lá, e era praticamente de graça. Então eu gostava demais, né? Ganhava brindes e tudo, e era divertido, picadeiro, aquela coisa toda, era bem legal. E aí, mais um circo montado. Mãe, cheguei em casa, mãe, circo, chegou o circo, posso ir? A senhora me leva? Ela fez, não, não, vá com sua tia, chame sua tia, eu não vou lhe levar não, porque tá ocupada, etc e tal. Aí chamei minha tia, ela me levou. Ela me deixou na porta e foi embora. Ela disse, eu vou na casa de fulano, na volta eu passo aqui para lhe buscar. E aí, na porta do circo, tinha como se fosse um corredor, onde de um lado tinha os homens de terno e do outro lado tinha as mulheres de terninho, parecendo umas aeromoças, Uhum. com bíblias na mão. Eu digo, nossa, que circo diferente. Eu já devia ter 11 anos, mais ou menos. Entrei e era a tenda do projeto Supermissão, da Igreja Adventista, isso. Uhum. Entrei e aí pronto. O meu objetivo era o quê? Ficar com uma Bíblia, que era o que eu queria a Bíblia. E aí eu lembro do pastor, o pastor colocou um banner, rapaz, naquela época, 96 aí, não tinha data show. Eu acho que aquele banner devia ter uns 5 metros, véio. Tinha uns 4 a 5 metros, era bem grandão, era com a estátua do sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, né? E aí ele com a antena batendo assim, aqui é Babilônia, aqui é os Medopécios e não sei o que e tal, explicando as Explicando a profecias estátua dizendo, de Daniel lá, né? isso mesmo, 2.300 tardes e manhãs e não sei o que. E eu não entendia nada absolutamente, eu queria a Bíblia. Uhum. Até que veio o Clube de Desbravadores, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 11. Ó, já dá para ser desbravador. Eu disse, eu quero. E aí me colocaram lá para fazer aquelas ordem unidas, aquela coisa toda. E aí não gostei muito. Não gostei muito do clube. Eu queria a Bíblia. Terminou que eles distribuíram a Bíblia para todo mundo lá. E aí o pastor chegou e disse assim: ó, só 2 desafios que ele fez. Ele fez o primeiro desafio é o seguinte: ele pegou a chave do Monza, ele fez bem assim. Tá aqui, ó, a chave do meu Monza, novinho, né? O Monza na época era o carro do ano, No carro, né? novinho, o Monza, que é a chave do Monza. Vocês vão levar a Bíblia para casa. E quem encontrar um versículo mandando guardar domingo, vocês vão ganhar meu carro. Tá aqui, Leve para casa e traga. Um versículo mandando guardar o domingo. Aí todo mundo levou a Bíblia para casa e destruíram as Bíblias, né, velho? Páginas, passando as páginas para ver se encontrava. Isso era sexta-noite, ele deu desafio para o sábado de manhã. Não, era quarta-noite, ele deu desafio para o sábado de manhã. Aí eu tentei levar uma, o diácono disse, não, para que criança quer? Você não vai encontrar. Eu disse, rapaz, me dê uma. Não, 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 você não vai levar, não. Aí só para os adultos, é um desafio para os adultos. Tá certo. E aí veio o segundo desafio. Na sábado de manhã ninguém tinha achado nada. Ele ficou lá zombando de todo mundo, manga. Tá vendo aí que não tem? O certo é o sábado e acabou. Vamos seguir. Ninguém provou nada, o carro continua sendo meu.
Aí ele disse, mas tem uma outra chance de vocês ganharem a Bíblia, que é se batizando. Quem se batizar vai ganhar a Bíblia dessa. Velho, eu já tentei de tudo para encontrar uma Bíblia daquela. Daquele ano, fui no Mercado Livre, busquei lá Bíblia falando de tal, ano de 95, 94, para ver se eu encontrava como relíquia para eu guardar para mim, porque eu não conseguia aquela Bíblia, velho, não teve jeito. Ganhei a Bíblia do Gideon, azulzinha, aí devorei, li ela todinha e tal, e pronto. Sempre gostei muito de ler, né? Mas enfim. E aí nunca mais fui para a igreja adventista. Fiquei indo na Universal, fiquei de vez em quando indo na Batista, porque foi onde eu conheci o Evangelho e tal. Até que chegou. Minha avó faleceu em 97, né, no ano seguinte. Aí eu, graças a Deus, fiquei totalmente livre de estar vendo aquelas coisas do candomblé, apesar da perda dolorosíssima da minha avó. Mas acabou o candomblé lá no nosso sítio, acabou quando ela faleceu. Enfim, aí continuei ouvindo os louvores, as mesmas fitas gravadas, guardadas. Aí quando foi no ano 2000, eu recebi a visita do amigo. Teve lá em casa, amigo de infância, né, que tinha entrado comigo em 96 no clube, ele se batizou e continuou. Eu não me batizei em 96, não me batizei. Não quis saber. Eu conversei com a minha madrasta na época, né? Eu Uhum. cheguei e disse, Fátima, eu tô indo para uma igreja lá, para uma tenda lá, que diz que a igreja é adventista. Ela fez, meu filho, não se meta com essas igrejas de negócio de sábado, essas coisas de lei de Moisés. Aí ela me deu uma cartilha da igreja batista. Era para eu colorir. E Uhum. nisso tinha Jesus falando, o maior dos mandamentos. Aí eu lembro claramente, tinha a imagem de Cristo com o dedo assim e dizendo assim: ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas o maior de todos os mandamentos é ame o próximo como eu vos amei. Uhum. Aí tinha lá uma notinha, eu guardei isso, né? Isso eu guardei na mente. As notinhas que tinha, eu não me lembro. Mas enfim, aí quando foi no ano 2000, ele me visitou e aí disse: cara, vamos voltar para o Clube dos Bravadores. Eu disse: bora. Aí pronto, isso foi 27 de maio de 2000. Veja só, 27 de maio. Por que eu guardo a data? Porque foi no dia 28 o batismo, foi na tora, naturalmente, como a gente diz aqui. No dia 27 fomos ao acampamento, dia 26 na sexta, fomos ao acampamento. No dia 27, que era sábado, aí o diretor do clube me chamou e disse: olha, você já está fazendo 15 anos, né? Você vai fazer 15 anos agora no ano 2000. E você, para continuar no clube, você vai se tornar líder por causa da idade. E para se tornar líder, usar aquela camisa branca, você tem que ser batizado. Eu disse: oxe, batize, não tem essa Você não. batizou no dia 28? Dia 28. No dia Tá, 26 ele me convidou, no dia 27 fui para o dia 26, acampamento. deixa eu entender aqui, o pessoal entender. Dia 26 ele te convidou. 27 você estava no acampamento e esse Sim, líder, não sei se era líder ou pastor, ele fez um ele, apelo, sim, diretor do clube. diretor do clube. Mas e que carga de conhecimento tu tinha para ser batizado? De adventismo nenhuma. Nenhuma. Só aquelas coisas básicas que eu vi lá em 96, porque eu prestava atenção, né? Eu Uhum. gostava de prestar atenção. Eu tinha algum conhecimento, eu sabia da estátua, o que era cada metal, o que representa, mas não sabia absolutamente mais nada. Mas a E ele não. história do adventismo mesmo tu não conhecia. E nada. A história do Adventismo eu conheci em 2017, velho. 2017. Eu vou chegar lá, né? É Chega cronológico, né? lá, Estamos no ano 2000. Aí, quando foi no sábado, ele preencheu a ficha batismal. Eu não sei como é que ele tinha ficha batismal lá, velho. Eu não sei. Ele tinha ficha batismal. Aí, eu acho que dentro das pastas, a gente tinha uma pastinha, aí tinha as especialidades. Aquilo era uma delícia, aquilo era bom demais. Eu gostava disso, sempre gostei muito de estudar, né? E eu gostava demais daquela parte burocrática do clube, de ter que fazer especialidade, de ler, e era obrigado a ler o livro de Ellen White, que era Mensagem, Carta aos Jovens Enamorados, o nome do livrinho. Era um livro pequenininho, com, sei lá, 60 páginas, pequenininho. Ele era de uns 12 centímetros. E eu lia também, né? Me entregaram para eu ler, eu lia, mas ninguém me explicava nada, então eu não sabia. Era só coisa de namorado e tal. Eu perguntava quem era. Não, eu não perguntava quem era quem escrevia, quem era aquele escritor, não perguntava nada. Eu só simplesmente estava no clube. Eu queria estar no clube porque eu achava legal acampar, achava legal fazer aqueles nós, aquela roupinha, desfilar, só. Mas quando chegava na parte da igreja, eu achava chato, né?
porque era tudo muito divertido quando chegava no culto de sábado. Oh, Deus de amor, vimos. Eu digo, meu Deus, acaba logo esse culto para eu ir para casa. Ixi. Mas enfim, aí quando foi no domingo, chegamos do acampamento, eu acho que a gente saiu de lá de manhã cedo, chegamos em casa meio-dia, 1 hora da tarde. Aí fui para casa, passei a tarde em casa e tudo, aí noite fui para a igreja, minha mãe foi comigo, então, mãe, vamos batizar. Vou, bora. Foi assim. E aí, Mas oi? você acha que você se batizou muito por influência da oportunidade de se tornar uma liderança? Lógico. Ou foi assim, não, eu mostrei para eles que eu aceitei a Jesus e eu vou me batizar? Nada. Jesus, que foi coisa do clube, foi pressão do clube, né? Foi ou você se batiza ou você vai ter que sair do clube, porque você já tem 15 anos e não vai poder ficar como desbravador. Você vai ter que ser conselheiro. Para você se tornar conselheiro e tal, você tem que ser batizado. Aí eu Tem disse, uma então coisa, batiza, ué. tem uma coisa, não, Ricardo, que infelizmente acontece na igreja adventista, e provavelmente você que está nos assistindo sabe do que eu estou falando. Tem muita gente que chega na igreja de uma situação de vida mesmo, muito assim precária, e aí chega lá, se deslumbra com uma oportunidade de ter algum cargo. Tipo assim, olha, eu posso ter Uhum, um cargo, já frequentou talvez ali um mês, tal, posso ter um cargo, alguma coisa, eu posso ser alguém, eu posso servir a essa igreja. E uhum, aí vem a oportunidade de se batizar. O que ele pensa no início? Tá, eu aceitei a Jesus, eu vou me entregar minha vida a Jesus. Só que o que ele não sabe, a responsabilidade que está por detrás desta decisão. Porque não é só aceitar Jesus, aí que está o problema. Então são pois é. coisas, por exemplo, que tu não pesou no momento, porque tu não tinha base alguma para pesar isso. Você não botou Uhum. isso na balança, porque talvez hoje, com a carga de conhecimento que tu tens, tu pesasse na balança. Tu não se batizava? Ah, mas com certeza. É As isso que eu digo. perguntas, as perguntas do batismo me fizeram quase recuar. Mesmo Eu já sem estava com. entender o que tu estava ouvindo Mesmo ali. sem, mesmo sem entender, porque eu já tinha 15 anos, né? E como eu disse, eu sempre gostei demais de estudar, sempre fui muito estudioso. Já tinha lido a Bíblia, aquela Bíblia do Gideão, acho que tem aí no Sul, tinha lá, a Ter, Bíblia né? azulzinha, que É. ela é Salmo, Provérbios e o Novo Ah, sim, Testamento. sim, 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 sim. Tem sim, já vi muito, muito pequenininha, Eu de tinha. bolsa. Isso, eu li de cabo a rabo aquela Biblinha, meu filho, várias vezes antes de me batizar. Uhum. Porque na Universal eles mandavam ler, sabe? Qual a Bíblia que você tem? Essa daqui no bolso. Leia. Pode ler, leia todinha. Aí eu ficava ouvindo o Cid Moreira narrando os salmos, eu achava aquilo maravilhoso. Aí eu ia ler o salmo e tudo. Aí João 14. O livro de João é uma delícia, meu amigo. É uma maravilha o livro de João. Docinho. Aí eu me deliciava naquele. Mas enfim, aí o pastor me chamou na hora do batismo e fez as perguntas, né? Eram várias perguntas, Wagner. Naquela época, acho que eram 11, 12 perguntas. Crê em Deus? Eu creio. Crê em Jesus Cristo? Claro. E o Espírito Santo? Espírito Santo? Creio. Você acredita que na mensagem, eu não vou me lembrar, a igreja verdadeira, a igreja de Deus na terra, guarda os mandamentos e o testemunho de Jesus? Aí eu olhava assim, eu vou dizer sim, para não passar vergonha, mas eu não sei nem o que é. Sim, sim. Você promete deixar Coca-Cola, café? Aí eu fiz, oxi, por que que tem a ver? Coca-Cola, café. Porque na casa da minha avó, minha outra avó, que graças a Deus ainda está viva, a mãe do meu pai, a que morreu foi a mãe da minha mãe, né? A mãe do meu pai, cara, ela fazia o café na hora. Aí era manteiga, assim, fresquinha, o leite tirado na hora. E o café também, ela moía e tal. O cuscuz também, o milho era ralado, assim, era uma delícia, pai. Quando eu era criança, que as coisas eram uma qualidade de vida muito boa, apesar de ser bem difícil para a gente as coisas, mas em termos de alimentação era bom demais. Aí, café, quando ele falou em deixar café, eu senti o cheiro do café da minha avó. Aí diz Eu disse, assim, eu vou dizer para minha avó que é pecado.
Mas Aí é, eu disse, mas é pecado, hã? mas é pecado não tomar Pois café? é. Não, não, eu só estou te perguntando porque se é pecado, tem que avisar o pessoal, tem que avisar os adventistas. Bom, se você sabe onde está a base bíblica, me diga, porque eu até hoje Não, não achei. não, eu entendo o que tu fala, não tem base bíblica. O que eu digo é que se é pecado e todo mundo confirmou no voto ou alguma coisa assim, Ah, avisar o sim. pessoal, porque 90% toma. Pois é, pois é, Escondido, mas toma. Tipo pois assim, é. eu vou esconder do irmão Ricardo que eu tomo café, mas de Deus É. deixa assim, tá tudo bem. Ah, Deus tá tudo certo. Você não tá vendo. Coca-Cola, Guaraná, tudo tem cafeína, meu amigo. Tá. Mas tá lá, né? Tá escrito lá no livro de Ellen White que café, fumo e chá você não deve nem manusear, quanto mais tomar. Nem manusear você deve, quanto mais tomar. Tá lá no. Manusear. Agora, será que os dízimos dos cafeicultores também são rejeitados? Bom, deixa esse assunto para lá, né? Deixa eu falar, deixa eu falar. Aí o que acontece? Ele disse sim para tudo, né? Para ser batizado logo, que eu queria me tornar conselheiro do clube, né? Tá certo. Aí fui batizado junto com outros caras. Naquela época, acho que foram 22, 23 pessoas batizadas na mesma noite. E aí, desses aí eu ainda convivo assim com dois desses daí. Dois. Mas enfim. E aí, pouco tempo depois, eu já comecei a querer tocar violão, né? Eu estudava no Senai, fazia curso de mecânica de motores e Uhum. via os caras tocando lá, né? Via tocando violão e tal. Aí eu cheguei na igreja, procurei um irmão que tinha lá, que eu sabia que ele sabia tocar. Eu cheguei para ele e disse: "Irmão, eu quero aprender a tocar violão. E aí, você me ensina?" Ele fez assim: "Rapaz, eu não sei ensinar. Eu acho que eu não vou saber ensinar, não vai dar certo e tal." Terminou que eu aprendi a tocar com os caras do Senai, né? Era Legião Urbana, é, aquelas coisas daquela época. Eu não lembro, vou lembrar exatamente as bandas Skank, sei lá. Sei que eu não gostava daquelas músicas, mas eu aprendi a tocar para poder aprender o instrumento, né? Mas beleza. Aí eu terminei, eu ia para a igreja ainda assim, só. Às vezes eu ia nos domingos, às vezes eu ia no domingo de noite, né? Às vezes dava doida de eu ir no sábado de manhã, porque muitas vezes eu tinha que ir na feira com a minha mãe, né? Ajudar a minha mãe na feira, e não ia para a igreja no sábado. Mas muitas vezes eu ia muito para o JA. JA eu ia bastante, eu ia assiduamente para o JA, que eu gostava demais. Uhum. Aí, mas até então eu não tinha cargo, não tinha função nem nada, não cantava, não tocava, porque as músicas que tocava na igreja eu não sabia tocar. E como comprei meu violão nessa época do Senai, com muito sacrifício e tudo, mas era um violão extremamente simples. Eu deixei de lanchar, juntei o dinheiro do meu lanche durante 6 meses para comprar meu primeiro violão. E quando eu finalmente comprei, o violão não prestava, porque era um violão usado. O cara me disse que era um bom violão, que ia guardar, que não sei o quê. Quando eu tinha o dinheiro, 6 meses, entreguei para ele, que ele me entregou o violão. Parecia um berimbau, horrível de se tocar as cordas muito altas. Aí eu continuei sem lanchar até o fim do curso, comprei um violão na loja novo, ruim, mas pelo menos aprendi. Uhum. Só em 2004, olha, 4 anos depois, 2004, foi que eu comecei a me entrosar, a tocar com o pessoal e tudo com instrumentos emprestados de alguém. Um colega, não lembro quem me emprestava, mas me emprestava, eu comecei a tocar. Mas beleza. Aí eu comecei a me interessar pela música na igreja, né? Música. Comecei a cantar com playback, comecei a tocar, aprender algumas músicas, compor minhas próprias músicas, comecei a escrever e tal. Mas estudo nenhum. Estudar mesmo assim, ler os livros, estudar a Bíblia, estudo Bíblia, nada. Tinha cargo de diretor de música. Aí quando foi em 2005, eu fui ordenado diácono. Aí ajudava na limpeza, pintura da igreja, passar, trocar piso do chão, a parte de construção e tudo. Mas estudo mesmo. Estudava a escola sabatina, né? A lição, né? Sim. A lição, pegava, passava a semana toda sem estudar. Quando chegava no sábado de manhã, ia responder ali na classe com o pessoal. Mas estudar mesmo, apesar de eu ser bastante estudioso, não despertou o interesse por estudar as coisas da igreja. Até que em 2007 eu fui trabalhar na missão. Em 2007. Eu já estava aí com 22, 21, 22 anos.
Fui trabalhar na loja da Missão, na parte do almoxarifado. Aí lá eu tive acesso a muitos livros, né? Na Muitos associação, no livros. caso. Que é uma lojinha, né? A lojinha da Assim, igreja, né? entendi. Eles chamam de Céus, né? Céus ou é Salt, sei lá, não sei. Não lembro mais. Acho que é Céus. Celso. Enfim, né? Mas enfim, fui trabalhar lá, vendia CD, era livros, e aí eu preparava os kits para ir para as igrejas e tal, era folhetos, estudos bíblicos, bíblias e etc. Uhum. Aí eu vi uma cerimônia de dedicação de templo, que foi, isso foi nessa mesma época, 2007 para 2008. Eu vi o cara que trabalhava comigo no almoxarifado, que era o chefe do almoxarifado, sendo extremamente maltratado, né, por um pastor lá. Mas, meu irmão, é uma grosseria gigantesca. O pastor chegou a dizer, olha, aqui eu não sou seu pastor, não, aqui eu sou seu patrão. Aí o irmão disse, mas rapaz, foi que eu falei demais. Eu não sei se ele pediu para sair mais cedo e disse que compensaria no outro dia, ou ele não queria ir no sábado de manhã para uma atividade que a missão ia fazer. E eles trabalham para caramba, viu, no sábado, viu? O pessoal que trabalha lá dentro, viu? Ah, É sim. o dia, você é doido, é o dia que mais Mais trabalha, trabalho. velho. É doido, é pesadíssimo, meu amigo. Eu sei. Carregar caixa, descarregar caminhão, carregar caminhão e levar para as igrejas, para montar os kitzinhos com aquele livro, aquela coisa toda. É uma madeira da poxa. Mas beleza. E aí enterraram nesse templo uma Bíblia junto com o livro de Ellen White. Aí aquilo me despertou, né? Porque eu Nossa, vi isso no só pra nós, candomblé. entendi. Enterraram? Enterraram. Eles pegaram uma Bíblia com um livro de Ellen White, que eu não lembro qual foi o livro, e fizeram tipo um ossário de cemitério. Sabe aquela caixinha de concreto no chão? Colocaram lá um livro e a Bíblia juntos no solo, no meio do terreno da igreja, onde a igreja seria construída, o templo seria construído. Aí eu questionei, eu digo, peraí, isso aí não é bruxaria, não. Ué, isso daí Aí o parece, cara, parece da época da tua avó, que você estava falando da tua avó aí, candomblé e tal. eu vi eles fazendo isso, Superstição. só Superstição. que, só que lá eles enterravam bode. Para construir o templo lá, eles chamam de terreiro, né? O salão, terreiro ou salão. Eu lembro que eles construíram lá no quintal da gente, a casa da gente era a porta do quintal dava de frente para a porta da frente do terreiro. Eu acho que dava ali uns 50 metros de distância da casa da gente para lá. E eu lembro dos caras construindo, eles enterraram um bode preto de cabeça para baixo. Escavaram o chão, enterraram o bode, fecharam. Antes eles tiraram o sangue do bode para tomar. Tá, E tu disse aí, isso no terreiro da tua avó, por exemplo. no terreiro lá. Quando eu vi os caras enterrando Bíblia com os livros no prédio da igreja, eu Associou. me arrepiei, né? Dei aquele arrepio ruim. Eu digo, ei, rapaz, o que vocês estão fazendo? Não, isso é uma prática comum, a presbiteriana também faz. Eu disse, sim, e que aí que eles fazem? Tá errado, um negócio feio. Como é que vocês fazem isso? De onde vocês tiraram isso? Rapaz, que superstição esquisita. Aí eu comecei, eu digo, eu vou dar uma pesquisada. Vou começar a estudar isso aí, vou começar a estudar. Aí eu peguei o primeiro livro para ler. Saiu uma coleção, não vou lembrar o nome da coleção, mas eram 6 livros marronzinhos. Ele era um bordô com amarelo, que eram livros. Aí tinha Já Todas as Nações, Atos dos Apóstolos. Uma Aí tinha coleção, né? fundadores. Aí veio Fundadores da Mensagem, Conselho sobre Mordomia e tal. Aí eu peguei o Fundadores da Mensagem e fui ler. Aí tem a história de J. N. Andrews, de Joseph Bates, de Tiago White, de Ellen White, a história de todos eles. Não tinha internet ainda, mas como na faculdade eu já fazia faculdade nessa época, e era uma faculdade particular, eu tinha ganhado uma bolsa na época, e eu tinha acesso à internet nessa faculdade, eu comecei a pesquisar em inglês, porque eu estava estudando inglês. Eu disse, eu vou ler inglês. Eu vou ler em inglês. Quando eu for pesquisar, eu vou ler em inglês. Eu estava estudando nessa época, por conta própria, assim, vendo vídeo, assistindo videoclipes e tal, lendo letra de música para aprender um pouquinho. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar naquela época, já botava lá na internet, eu pesquisei e começava a ler inglês e vi que tinha coisas diferentes do que estava no livro. O livro estava bem reduzidozinho, bem resumido e tal. Mas eu vi que tinha coisas diferentes, mas deixei para lá, né? Eu disse, isso é besteira. Coisa diferente no sentido de ter mais informação, né? Na Uhum. época lá.
Se você perguntar qual era o site, eu não vou lembrar mais. Faz tantos anos, isso já tem quase 15 anos, 16 anos, não vou lembrar. Beleza. Aí, 2008 eu já tinha cargo, já era 2007, 2008 eu já era diácono, diretor de música, era diretor do JA, fui para a escola sabatina como professor da escola sabatina e tal. Aí comecei a estudar bastante quando eu me tornei professor, né? E aí, quando eu me tornei professor da escola sabatina, eu comecei a estudar. Aí comecei a ler. Só que eu li apenas a lição. Eu estudava a lição para ensinar a lição. Sim. Mas a Bíblia mesmo foi um estalo que me deu em 2012. Olha o tempo, 2012. Aí, quando foi em 2012, eu ganhei uma Bíblia em inglês de um amigo que ele tinha vindo dos Estados Unidos para cá. Ele é daqui, passou um tempo aí, depois voltou para cá. Aí ele trouxe uma Bíblia para mim. Aí eu comecei, eu vou ler a Bíblia toda em inglês, de capa a capa. Vai ser a primeira vez que eu vou ler a Bíblia, de uma capa a outra, e vai ser em inglês que eu vou fazer isso. E aí eu li, né? Li a Bíblia toda em 2012, o ano todo, li aquela Bíblia inteira, mas sabe aquela leitura assim mecânica de você ter que ler para poder terminar em um ano? Foi essa. Então eu lia, sei lá, 8, 10 capítulos por dia, rápido, tinha que trabalhar, acordava cedo para ler e aquele sono ainda pegando de manhã cedo. Mas eu li. Tá. E aí, quando foi agora em 2016, olha o tempo, depois de 16 anos de batizado, eu recebi um vídeo do Leandro Dalla. Você sabe quem é? Leandro Não. Dalla? Ele fala sobre cinema, sobre pornografia, e ele tinha um vídeo chamado Música, Reverência e Adoração. Era um link com 3 vídeos. 3 vídeos. E aí eu assisti aos vídeos dele, né? E aí, rapaz, eu me lembro claramente de ter me despertado uma vontade de entender o que é que estava por trás dos livros de Ellen White, que eu nunca tinha lido uma profundamente, assim, de início ao fim. Eu tinha lido, assim, um capítulo aqui, um capítulo ali, um capítulo aqui, um capítulo ali. E aí, por conta. Ele usa muitos livros naquela palestra, ele vai atrás de livro de satanismo, bota livro de candomblé ali. Não sei como é que ele Uhum. conseguiu ter acesso a essas coisas, mas de qualquer modo, ele colocou muitos livros lá e tal, e me despertou porque ele usa muita citação de Ellen White. Ele usa demais, ele usa um versículo bíblico ou dois e um monte de citações de Ellen White. Eu disse, eu vou ler essa mulher, eu vou ler. Agora eu vou ler, eu vou começar, eu já tinha coleção em casa, eu vou ler essa coleção toda, e depois eu vou começar a comprar, eu sei que eu cheguei a 32 livros, eu li 32, 33 livros dela. Foi por aí. Eu nem Uhum. sei se os outros livros são realmente dela, mas pelo menos os que eu tinha aqui, eu tinha 32 livros com o nome dela, né? E li todos. Aí botei testemunhos para a igreja, testemunhos para ministro, todos. Beleza. Mas isso, quando foi em 2017, 2016, eu peguei uma Bíblia e eu queria entender, nem a questão dos patriarcas eu entendia. Quem era Abraão? Abraão era filho de quem? Abraão era pai de quem? E depois Abraão, Isaac e Jacó. Quem era quem ali naquela história? Eu disse, eu vou ler agora com atenção. Agora eu vou ler com atenção, fazendo anotações, estudar de verdade. Eu sei que eu fiz isso em 6 meses, 6, 7 meses. Agora eu estava com um tempo mais, durante a parte da tarde eu tenho as tardes livres. Aí eu disse, vou ler durante a tarde. Não vou ler de manhã cedo, não. Vou ler de tarde porque eu sei que eu estou desperto. De Uhum. manhã cedo, meu cérebro não funciona muito bem. Eu vou acordar, acordo 5 horas, vou despertar lá para umas 8. Então eu vou ler pela tarde. Pela tarde eu vou ler e vou estudar. Aí eu comecei a estudar mesmo. Lia Gênesis todo, detalhe por detalhe, guardando tudo na mente, fazendo anotações. Aí fui. Êxodo, Levítico, tudo, né? Cheguei até o Apocalipse, terminei tudo. Aí quando eu terminei tudo, eu disse, agora eu vou começar a ler os livros de Ellen White. Aí comecei pelo Patriarcas e Profetas, em 2018. Não, antes disso eu li o livro de Uriah Smith, que é Daniel e Apocalipse. Uhum. Esse livro eu encontrei clandestinamente no Google, porque a CPB não publicou mais. A Uhum. CPB não publicou mais. Depois eu terminei descobrindo que é porque Uriah Smith não acreditava na Trindade e ele diminuía a divindade de Cristo e tal. E ele tinha dado uma bronca nele, e daí para frente ele deixou de ser um
um escritor adventista. Mas eu encontrei no YouTube o vídeo, no Google, baixei em PDF, mandei imprimir, fiz um calhamaçozão, li também todo em 2017. Quando foi para poder entender a questão das 2.000 tardes e manhãs, para entender aquela questão ali das datas, o 1644, que eu não entendia nada. A história, a interpretação da Igreja Adventista, né? Sim, para eu entender, porque eu ouvia o pessoal falando direto, Santuário Celestial, Santuário Celestial. Eu lia Hebreus e de fato eu via, né? É necessário que as coisas do céu sejam purificadas e tal. Aí eu lia isso, né? Eu dizia, poxa, será que ninguém vê das outras igrejas que em Hebreus fala de um santuário no céu, velho? Eu quero ver esse negócio. Aí pronto, eu comecei a mergulhar, fui para Patriarcas e Profetas, e aí eu tive um choque. Quando eu li Patriarcas e Profetas, automaticamente, eu não sei como aconteceu aquilo, mas eu recebi a indicação de um livro do George Morneau, não sei se é assim que fala, que é Viagem ao Sobrenatural. Eu ouvi falar desse livro? Eu já li esse livro muitos anos atrás, quando eu era adolescente. Então, pois é. Então, pois é. Rapaz, você leu esse livro, você era adolescente, não ficou impactado, não? Eu Fiquei fiquei na época, eu assim. nem lembro da história, mas eu lembro que fiquei na época, porque ele foi Não. apresentado pela escola adventista para mim, e mais a Ah, classe inteira, e a gente tinha que ler o livro e parece que olha. comentar, fazer um trabalho, alguma coisa assim. Como leitura obrigatória, né? Isso, exatamente. Bom, aí eu li o livro de Jorge Morneau. Cara, assim, sabe aquela música do Guns N' Roses, Sympathy for the Devil? Simpatia pelo Diabo? Aquele livro ali de Viagem ao Sobrenatural, ele causa uma certa simpatia pela imagem de Satanás, porque quando ele diz que entra na sala, aquela sala onde ele diz que entra, que viu os quadros com as supostas pinturas dos demônios, ele descreve Satanás de uma forma assim magnífica. É alguém que impõe respeito, grande sabedoria e não sei o quê. E lá no Patriarcas e Profetas, se eu não me engano, no primeiro capítulo, porque foi permitido mal, o primeiro capítulo, acho que é isso. Aí ela vai falar lá sobre a queda de Satanás e que ele tem uma testa gigante aqui em cima com grande sabedoria e tal. Aí eu digo, meu irmão, velho, ele fala demais de Satanás, cara. Puxa Verdade. vida, é muito. Cristo vai ser falado muito lá no Desejar Todas as Nações. Sim. Mas nessa época, chegou aqui em Aracaju um cantor chamado Stênio Márcios. Stênio Márcios ficou meu amigo depois, graças a Deus, um cara, um homem de Deus, velho, fenomenal, uma pessoa assim que você conversa com ele, você vê que ele exala a palavra de Deus, sabe? Eu queria ser daquele jeito, eu queria ser que nem Stênio Márcios. Você vê que você não consegue conversar com ele 10 minutos para ele não levar você para a palavra. É sempre assim. E aí ele veio se apresentar numa igreja presbiteriana. Aí, como foi que me despertou? Eu tinha deixado, nessa época aí, em 2017, depois de assistir as palestras de Leandro Dalla, eu abandonei o ministério de louvor que eu tinha na igreja. Por quê? No ministério de louvor eu tinha guitarra, bateria, teclado, eu tinha uma banda de fato dentro da igreja e a banda era boa, porque eu era músico profissional já. Eu me tornei músico, assim, posso dizer assim, comecei a ganhar dinheiro com música em 2004, 2005, eu comecei a tocar com instrumentos emprestados, né? Montei bandas e fui tocar nos bailes e tal. Então, dentro da igreja, eu montei uma banda muito boa, né? Os caras tocavam bem, e aí tinha aquela questão da produção e tal. E a gente tava tocando, e tocando bem pra caramba, fazendo apresentações por aí, nas praças e tudo, e era muito bom. Mas com as palestras do Leandro Dalla, ele foi dizer que o rock inicialmente está impregnado em todas aquelas músicas que tem bateria e guitarra, e é coisas do demônio e tal, então eu decidi deixar. Aí vendi meu equipamento todo, vendi guitarra, pedal, vendi tudo, me desfiz de tudo e comprei um violãozinho clássico, um violão de nylon. Uhum. E eu não sabia tocar nada no violão de nylon. Eu digo, velho, eu deixei a banda de pop, que é pop rock, né? O pessoal não admite, mas aquelas bandas ali que tem, como tá aí hoje, Toque Minhas Mãos, Adoradores, esses DVDs tudo, ali é pop rock, né? É Uhum. rock, pop rock, beleza.
abandonei aquilo dali e fui tocar voz e violão. E aí eu me deparei com o Estênio Márcios, junto com o João Alexandre, entre outros, no YouTube. Eu botei lá, música cristã tocada voz e violão. Aí eu escutei uma música do Estênio Márcios, quem quiser, faça o teste. A música chama O Tapeceiro. Meu irmão, quando eu ouvi aquela música, eu me desaguei em lágrimas. Eu digo, meu irmão, é difícil uma música me tocar. Quem é músico sabe. A música toca o músico de uma maneira diferente, sabe? Porque a gente vai analisar a estrutura, olha como é que o cara tocou aqui, não sei o quê. Uhum. E a mensagem às vezes fica de lado. Mas essa música do Estênio, ela me desmanchou. E foi. Aí eu digo, não, vou ver ele ao vivo lá na Presbiteriana. Velho, ele falou sobre Cristo. O sermão dele, o título era A Supremacia de Cristo. E esse cara debulhou as cartas de Paulo, falando sobre a supremacia de Cristo. E eu lembro de ter me desmanchado em lágrimas lá na presença. Eu digo, meu irmão do céu, como é que Cristo. Puxa vida, é isso. É isso. Eu não sei falar de Jesus, velho. E eu era um grande pregador, assim, no sentido de pregar bastante, né? Eu pregava porque é estudioso, falava Sim. bem, etc. E todos os meus sermões eram sobre usos e costumes, cara. Era não pode isso, não pode aquilo. Era um sermãozinho voltado para a preocupação das quatro paredes da igreja. Eram Sim. sermões para que o adventismo funcionasse. Mas sobre Jesus mesmo, eu digo, não é possível. Aí fui lá, li o Desejo a Todas as Nações, aí tem aquele outro, Vida de Jesus, né? Inclusive eu tenho até aqui, tá até ali. Uhum. Tá ali ainda. Foi o único livro que ficou aqui. Porque é um livro da década de 60, foi bem caro, uma capa estilizada, cheio de ilustrações, cheio de imagens e tal. Mas enfim, olha aí outro ponto contraditório, né? Cheio de imagens dentro do É. livro. Não pode. Não, mas aí pode, ela pode. Então, velho, quando o Stênio Macios foi falar sobre graça, olha o que ele falou. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele disse assim, eu acho que ele estava citando Charles Spurgeon, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele citou Charles Spurgeon, mas ele tocava e fazia uma pregação, as pregações dele é dentro das músicas, entendeu? Uhum. Ele canta duas músicas, aí fala 10 minutos, canta duas músicas, fala mais. Mas, irmão, aquilo ali é uma experiência maravilhosa. Uhum. Depois eu tentei fazer a mesma coisa dentro da igreja, não aceitaram, né? Porque o pessoal achou que as músicas voz e violão eram muito murchinhas e tal. Quem canta Música assim, fria. cantou lá no Rio Grande do Sul, desculpa te interromper, e que fez Sim, exatamente assim, ele cantava e pregava, cantava e pregava. O voz e violão foi o cantor Jefferson Pilar. sim, sim. Eu tocava algumas dele. E Eu ele tocava algumas. mandava Sim, muito muito bem, bom. gostava Oxe, desse mix de palavra com música, né? Só muito violão, bom, ele pô. tocava só violão. Por mais que ele Sim, já tivesse playback, CD gravado, ele sim, usava só o sim. violão dele. Eu conheço, é muito competente, pô. Muito competente. Mas assim, nunca presenciei, né? Nunca fui ao vivo. Já Eu, Estênio Márcios eu tive essa oportunidade. Aí ele falou assim: é, a lei, a lei. E quando se fala lei, aí ele foi na Torá, pegou a palavra nomos, pegou a palavra Torá mesmo, né? Que quer dizer instrução, né? Isso. Ele foi lá. E ele é teólogo, velho. O cara entende de hebraico, de grego, não sei o quê. Já foi visitar a casa de Johann Sebastian Bach, lá na Alemanha, que foi um grande escritor musical, um grande músico da música sacra. Enfim, ele trouxe um conhecimento denso para a gente, né? aprofundado. E ele falou assim, Anny, quando Paulo fala aqui em lei, Paulo se refere à Torá, Paulo se refere ao livro da lei. Mas o que acontece? A lei era uma agulha, a lei era uma agulha. E que o evangelho é a linha. O evangelho é a linha. E tinha dois pedaços de tecido que estavam separados. Imagina aí, Deus e o seu povo separados, porque o pano foi rasgado, né? E aí a linha tem o seu a agulha tem o seu papel. A agulha sozinha não une as partes e a linha sozinha ela não consegue unir as partes. Então a linha vem, ela provoca os furos, ela machuca, mas em seguida vem a linha. A linha vem unindo as partes. Depois que as partes estão unidas, a linha é quem permanece e continua juntando as partes e a agulha já fez o seu papel. Então a agulha já não é mais útil. O que fica agora é a linha.
Aí eu fiquei assim, eu digo, opa, peraí, vou conversar Tem com ele coisa no diferente final. aqui. Vou conversar com ele no final. Ele está esquecendo os mandamentos. Ele está Olha esquecendo só, o olha o X. dentista aí. Ó. Vou conversar com ele. Só que eu não sei o que aconteceu, velho. Eu fui conversar com ele, ele me deu um abraço. Ô, meu irmão! E ele é aquele cara assim. Ele diz que sofre de depressão, né? Mas ele é um cara. Poxa, velho. Puxa vida. Aí ele me puxou. Antes de eu fazer qualquer pergunta, ele pegou na minha mão, me puxou, me deu um abraço, ô, meu irmão. Obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe e tal, aquela coisa toda. Aí eu disse: Não, deixa pra lá, não vou lhe perguntar mais nada, não. Deixa pra lá. Aí eu digo: Tá bom. Vou ficar Olha com só, isso, vou meditar. a atitude dele acabou com essa tua ansiedade de dizer para ele que tu esqueceu dos mandamentos, Foi, porque, me quebrou. porque ele pegou o resumo dos mandamentos, que é o amor, é o abraço, é a preocupação com o próximo, e ele sobrepôs na tua Pois frente, é, em uma pois atitude, é, ele pois sobrepôs é. a tua ânsia de colocar os mandamentos em primeiro lugar. Tá. Olha só. O que eu ia fazer não era os mandamentos, velho, era o sábado, pô. Era o Sim, sábado. sim, Os sim, sim. mandamentos não. Para um bom adventista, Esqueça mandamentos, porque imagem a gente tem demais nos livros de Ellen White, né? Imagem tem demais, demais. E por aí vai, deixa isso pra lá. E aí, e aí eu comprei os discos dele, né? Trouxe para casa, disse, vou aprender todas as músicas. Aí eu acho que eu comprei na época três, dois ou três, eu não lembro. Aprendi todas as músicas e a partir das músicas dele eu escrevi as minhas. E eu já escrevi umas 80 músicas a partir da música de Stênio. E Stênio, de fato, se tornou a música dele se tornou uma grande inspiração. Enquanto eu estava naquela crise, poxa, abandonei minha música. E agora, que música que eu vou tocar? Até no quarteto, que eu tenho o quarteto até hoje, né? Nosso quarteto existe desde 2011, o Quarteto Elo. Só que assim, desde o início, os dois integrantes não são adventistas. O baixo, Eloami, e o segundo tenor, que é Emerson, eles são. Loami é presbiteriano e Emerson é assembleano. Só que o diretor do quarteto, que é o Dário, que é o barítono, ele nunca teve essa questão do preconceito de dizer assim, não, no nosso quarteto só canta adventista. Ele nunca disse isso. E eu também nunca falei isso. Então, nosso quarteto sempre funcionou. uhum. Só que a gente chegava nas igrejas, quando as igrejas nos chamavam, a gente dizia: olha, temos dois integrantes que não são adventistas, tudo bem para você? E algumas pessoas diziam: não, velho, tudo bem, pode vir cantar aqui, não tem problema não. Vocês não cantam música só dos arautos? É. Desde que o presbiteriano assembleano não fale nada durante o culto, tá tudo certo. Eles não podem ter a palavra. Eles vão cantar, mas não podem falar nada. Beleza. Íamos e cantávamos. Algumas igrejas diziam: não pode. Não pode, não vai dar certo. Vocês têm duas pessoas que são pecadoras, né? São filhos de Babilônia, comem carne de porco, tomam café e tudo. E não dá para cantar aqui, né? Desse jeito, né? Aí nosso quarteto foi cortado inúmeras vezes. Até que nós tivemos que reformular o quarteto algumas vezes, né? Os caras se chatearam. Vou ficar nesse quarteto, mas não. Aí saíram, a gente teve que trazer outros caras. Aí depois a gente. Vamos voltar para a formação oficial, velho. E a gente canta em qualquer outro lugar. Aí pronto, voltamos com a formação oficial em 2019 e aí estamos até hoje. Com agora somente o barítono que é adventista. Somente o barítono agora. Mas beleza. Aí, estávamos em 2018, li os livros de Ellen White e tal. E aí, rapaz, enquanto eu lia os livros, me dava uma arritmia. Eu sentia uma agonia no coração de querer repreender a igreja, sabe? Uhum. A vontade que dava era essa, porque eu Arritmia, olhava. Oi? vamos fazer aqui que a gente não fez essa interlocução. Só para os irmãos entenderem. O irmão Ricardo já contou a história dele desde a entrada e agora ele já está entrando na parte do despertamento. Sim, Esse é um sim, sim. momento, esse é um momento que, se ele está acontecendo com você, ele é o momento mais importante por dois motivos. O primeiro, ele vai te fazer ser útil e assim tu vai perceber que o evangelho é muito mais do que tu pensava que ele era. E o Sim, segundo é o que tu está falando. Tu não vai conseguir te segurar, porque quando o evangelho te toca, quando a verdade te toca, tu quer falar, isso é natural. E o terceiro, que infelizmente é o momento de uma decisão ou de uma decepção
pela não correspondência. Então, exato. Só que assim, a agonia que me dava no coração nessa época era de repreender a igreja por não estar seguindo os conselhos de Ellen White. Porque Olha só. assim, eu vou chegar nessa parte aí que você falou e você tá coberto de razão. De querer falar, de querer anunciar. Eu vou chegar lá. Mas assim, eu li Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Dia de Todas as Nações, Grande Conflito. Aí fui lendo os outros, fui lendo. E eu via, cara, inclusive eu tenho aqui Conselho sobre Regime Alimentar em espanhol, que foi um amigo meu que me deu. Esse amigo que me deu esse livro, uma vez eu cheguei para ele e disse bem assim, rapaz, eu tô lendo os livros todos de Ellen White pela primeira vez, e você já conhece bastante, né? Como fica essa questão da inspiração, dos livros terem o mesmo peso da Bíblia? Ele fez bem assim, não tem o mesmo peso da Bíblia. Os livros de Ellen White têm maior peso. Aí eu fiz, como? Aí ele fez, porque assim, se você mandar escolher entre a Bíblia e o Espírito de Profecia, eu fico com o Espírito de Profecia, meu amigo. Porque dentro dos livros de Ellen White, a Bíblia já está toda esmiuçada. Para que eu quero mais Bíblia? Aí eu disse para ele, rapaz, semana passada eu fiz uma pergunta para um pastor. Eu tinha contato com um pastor de São Paulo, era muito meu amigo, conversava muito comigo e tudo. Eu cheguei para ele e falei assim, pastor, me diga uma coisa, eu já li a Bíblia toda. Eu posso deixar a Bíblia de lado e ler somente os livros de Ellen White durante esse ano todo, porque não dá tempo, velho. Eu me acordo 4 horas da madrugada, eu tenho que estar no trabalho antes de 7 horas, que eu sou professor. Eu me acordo todos os dias 4 horas da manhã, velho, 4h15. Aí vou ler a Bíblia, leio um capítulo da Bíblia 2, e quando eu vou ler o livro de Ellen White, é enorme. O capítulo é enorme. Aí eu fico até 6 horas lendo. Então eu vou deixar a Bíblia de lado, eu vou ler só. Aí ele fez bem assim: não faça isso não. Primeiro as escrituras, depois você lê Ellen White, fique tranquilo. Só que esse meu amigo me disse isso, né? Ele disse, não, velho, os livros de Ellen White são muito mais interessantes. Eu digo, rapaz, e é verdade. O que é o relato de Gênesis perto do Patriarcas e Profetas? Patriarcas e Profetas dá detalhes que a Bíblia passa longe de dar. Nossa, aí quando você lê o Patriarcas e Profetas, sua mente viaja, você entra até mesmo nas intimidades de Abraão, poxa. Para o pessoal que não entende, até tem muita gente que, assim como nós, eu digo, me coloco junto, esteve ou está dentro do Adventismo há muito tempo e não estuda os livros da Ellen White, não lê, nunca leram uns versículos, como você falou, né? Para o pessoal que não entende, para começar a entender, é mais ou menos assim. Você vai abrir a Bíblia, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E tralalá, houve tarde de manhã, primeiro dia, segundo dia. A Bíblia está relatando, perfeito? O livro de Ellen White é assim, mais ou menos. Irmão Ricardo, eu vou te explicar como foi no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas olha só, lá no princípio também tinha isso, aquilo e aquilo. E quando ele estava criando, ele estava acontecendo assim, assim, assim. E olha só, Satanás alcançou o fruto para Eva comer. E ela fala isso. Satanás alcançou o fruto para Eva comer. Então, assim, exatamente o que o irmão Ricardo está dizendo, se torna mais interessante. Não, peraí, mas aqui a história está mais completa. Oxe. Tá entendendo? Com certeza. O que nós discutimos é da onde que vem essas informações? Da onde que vem essas informações tão relevantes que colocam uma interpretação àquilo que está escrito? Né, irmão? Pois é. Então, nessa época eu tive 2 sonhos muito marcantes. Eu estava na igreja onde eu me batizei, e essa igreja hoje está linda, maravilhosa, todos os prédios adventistas aqui, pelo menos alguns, né? Tem uns que são assim, pela misericórdia, né? São as garagenzinhas e tal, e outros são extremamente luxuosos. Mas de onde eu vim, na igreja onde eu me batizei, está muito bonita hoje, mas no sonho, nessa época, ela estava apenas com os pré-moldados e o telhado e as pessoas todas engatinhando pelo chão, babando, espumando, engatinhando pelo chão e algumas segurando uma vela. Eu me acordei, cara, assim, depois eu comecei a ler os livros de Ellen, comecei a ter esses sonhos, né?
Aí eu chamei a liderança da igreja e contei o sonho. Mas eles mangaram muito, zombaram. Ricardo White, Ricardo White. Eu disse, oxe, quer dizer que ela pode ter sonho e eu não posso não, hein? Daqui a pouco eu tenho uma visão também, eu não posso contar? Que negócio é esse? Aí tive outro sonho, que foi para outra igreja para onde eu fui. Depois dali, eu fui para uma outra igreja porque a minha mãe congregava em outra igreja daqui do distrito e ela disse que não iria mais porque a igreja estava caindo aos pedaços, ninguém abria mais os cultos no horário certo, era uma bagunça. E eu fui para lá para tentar ajudar, né? Disse, não, eu vou abrir a igreja no horário certo, a gente vai fazer o louvor e vamos deixar a igreja aberta para que ela não feche. Sim. Quando fomos para essa outra igreja, aí eu, minha esposa e uma amiga tivemos exatamente o mesmo sonho. Isso foi impressionante nessa época. Sério? 2000 e... É o mesmo sonho? Foi, 2014. Isso foi, eu estou voltando, né? Foi 2014 o sonho. Mas em 2018, quando eu tive esse outro, eu me lembrei desse sonho antigo. Eu estava na casa de um amigo aqui na rua, lá para a esquina, e no sonho eu entrava na casa dele e eu me via deitado numa cama, logo atrás da grade, do portão. É como se eu tivesse saído do corpo, sei lá. Quando eu me via, e eu não conseguia me levantar. Aí eu entrava em mim mesmo e eu me levantava da cama. Que quando eu olhava para cima, o céu não tinha nuvens, o céu tinha teia de aranha, teias, muitas, muitas. E estava escuro e as teias eram cinzas, como se fossem nuvens. E acima das nuvens, alguma coisa se movia. Eu não sei o que era. Alguma coisa se movia a ponto de mexer, de balançar as teias como se fossem água. E essa coisa se jogou em direção à igreja. Caiu em direção à igreja. Eu lembro de ter olhado e me acordei. Pouco tempo depois, minha esposa teve um sonho muito semelhante com os diretores da igreja derrubando a igreja desabando e tal. E essa outra amiga sonhou que estava tendo um tiroteio na porta da igreja e que os diretores da igreja na época eles eram rendidos como reféns, pegos como reféns. Contei esse sonho pro pessoal, também riram muito, mangaram muito. Eu disse, rapaz, a gente tem que sonhar, tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa muito estranha por trás disso tudo. Não é possível. Tem alguma coisa estranha aí, porque olha os sonhos que eu ando tendo, rapaz. Depois que eu comecei a ler, esse 2014, nessa época não tem nada a ver, mas em 2018 eu comecei a ter sonhos muito impressionantes, assim, sobre o que estava. Por exemplo, teve um, agora falando, eu me lembrei. Esse já foi, acho que na época da pandemia, eu acho. Quando a igreja fechou. Era uma igreja pequena, todas as pessoas estavam de novo com velas nas mãos, sentadas, homens de um lado, mulheres de outro, e eu passava direto no meio deles e ia para trás do púlpito. E atrás do púlpito era bem escuro, mas bem escuro mesmo. Eu não sabia o que tinha lá atrás. E quando eu entrava, era uma pequena sala, acontecia alguma coisa lá dentro. E quando eu vi o vídeo do Rodrigo Custódio falando a respeito do culto promíscuo, eu me lembrei logo desse sonho. Nossa. Impressionante, velho. E resultado? Aí, em 2020, eu tive tempo de estudar muito, mas aí, meu amigo, aí eu mergulhei. Em 2020 eu estava em casa, aí eu mergulhei, velho. Aí eu li, pesquisei, fui atrás, a internet já estava pipocando em 2020, tinha acesso a muita coisa. E fui direto no Centro Arte, fui ler inglês, fui pesquisar. E eu tinha muito contato com o pessoal do canal Terceiro Anjo, né? Uhum. Andava muito com o Daniel Silveira, falava com ele todos os dias e tal. E ele estava, na época, produzindo a Bíblia White. E aí nós conversávamos bastante, não com ele, né? Não com o Daniel Silveira, porque ele sempre foi um cara muito reservado. Ali é um adventista verdadeiro, sabia? Para Como é que mim, Daniel, para mim, ele é um verdadeiro adventista, Daniel Silveira. é? Uhum. Porque um verdadeiro adventista é assim como ele, pô. As pessoas chamam de fanáticos, mas um adventista que não é fanático, ele não é adventista. Não é adventista. Ele não, ele é um evangélico que acha que está na igreja como qualquer outra, e não é, né? E aí Daniel Silveira, vegetariano, mora no meio do mato, não Segue a escuta, não cartilha, como diz assim. É que segue, assim, ó, segue, a segue, maioria segue, dos adventistas não seguem a cartilha. mas Quando você fala, ainda briga com você. é Não, lógico, eu entendo o que você está falando. é lógico. Daniel Silveira é um verdadeiro adventista. Os outros fazem de conta que são. Mas beleza, Daniel Silveira foi removido da igreja, fiquei muito indignado com aquela situação e tudo. Mas aí, beleza. Aí
eu estudando, fui chamado em 2021, quando a igreja abriu, para fazer uma semana de oração sobre profecias. Em cima do púlpito, enquanto eu explicava as 2.300 tardes e manhãs, me veio uma pergunta. Eu disse assim, se alguém aqui me perguntar de onde o William Miller tirou o ano 457, eu não vou saber dizer. E agora? Se alguém me perguntar. Aí fiquei na minha, não falei nada, né? Fui no dia seguinte. Lá no final da semana eu pesquisei, descobri que Artaxerxes tinha dado 3 decretos, né? Pelo menos 3. Só que tem um porém. As datas antes de Cristo, elas são aproximadas. Não são datas exatas. E eu conversei com um professor de história, um amigo meu, e ele disse, olha, o calendário gregoriano vê que antes de Cristo é decrescente, né? Você vem ali ano -4, -3, -2, -1, ano 0 não existiu, ano -1, ano 1 não existiu, e se perdeu e tal. Então, as datas antes de Cristo, elas são todas especulativas, elas não são exatas. A arqueologia se aproxima, mas ela não tem como dizer, foi tal data e ponto final. Eu digo, vixe, estranho. Porque sem a firmeza da data, não existe 1844. E o próprio Daniel Silveira já disse, se não existe 1844, não existe razão do adventismo. E ele está coberto de razão. Coberto e recheado de razão. Voltei para pesquisar. Aí eu disse, poxa, 457 a.C. Aí tem o ano 34, né, da questão de Estevão, lá do apedrejamento. Mas ainda assim, o calendário é instável. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Uma pulga não, né? Um carrapato gigantesco atrás da orelha. Eu disse, rapaz... Aí fui pesquisar a história de William Miller. E o que é que eu descubro? Maçom. Não entendi absolutamente nada de hebraico, de grego. Era alguém curioso que foi lá, estudou, leu e tal. Eu digo, opa! Por isso que existe um obelisco na Catatumba, no mausoléu da família White. Ligação com maçonaria. Eu digo, rapaz, que coisa esquisita. Vamos tentar defender. Ah, mas eu, como adventista, vou tentar defender. Não, mas ali botaram, depois que ela morreu, colocaram lá o obelisco. Sim, por que os adventistas não tiram? Eu estando lá, eu ainda na voadora, eu entrava na voadora. Quer dizer que a minha avó morreu e a minha avó é cristã, representa uma igreja cristã e alguém vai botar um obelisco no túmulo dela, eu derrubo. Eu vou lá demolir, meu amigo. Você pode derrubar, mas as mãozinhas dentro do casaco ninguém consegue tirar, tá nas fotos. Ixi, ainda tem isso, né? Isso eu não sabia. Eu não sabia. Rapaz. Enfim. Aí, num belo dia, essas dúvidas ficaram. Eu fui pesquisar sobre Joseph Bates, né? Fui pesquisar, fui atrás, li realmente tudo que o Rodrigo Custódio trouxe no canal. Aquilo ali, quem quiser pesquisar, vai atrás. É verdade aquilo ali. Aí foi quando, no ano passado, no início do ano, eu chamei essa amiga que teve o sonho e disse bem assim, fulana, não vou dizer nome por questão ética, né? Mas eu digo, fulana, eu estou com uma dúvida e eu queria fazer o seguinte, você topa sentar comigo para a gente estudar a Bíblia e tentar destrinchar as doutrinas da igreja, e uma por uma, somente com a Bíblia na mão? Ela disse, topo. Eu disse, bora, vamos lá. Aí começamos lá, né? São 6 doutrinas, né? Aí elas 6 se subdividem, vai dar 28, né? 28? 28. E aí nós começamos. A primeira foi, eu disse a ela, a gente não pode recorrer a Ellen White. A gente vai ficar só na Bíblia, porque a gente diz que a nossa religião é bíblica. E vamos provar para o povo que a gente está certo, que a gente consegue provar tudo na Bíblia, sem recorrer a Ellen White. Ela disse, vamos. Aí eu digo, qual assunto que você quer pegar? Ela disse, olha, eu estou na dúvida da questão do dízimo. Eu disse, vamos para a Bíblia. Aí eu comecei a estudar Gênesis, dízimo de Abraão, Levítico, dízimo no templo, aí chegou lá nos Salmos, Malaquias, chegamos em Mateus, tal, e quando chegou em 2 Coríntios 9, cada um colabore de acordo com o que propuser no seu coração. Aí eu fiz, opa, peraí. Mas se é um valor estipulado, como é que é de acordo com o que propuser no seu coração? E se eu propuser dar 5%?
Ah, mas aí tá errado. Peraí. Mas ele disse que é para cada um dar de acordo com o que está no seu coração. Se eu quiser dar mais, eu dou mais. Se eu quiser dar menos, dou menos. Mas vou dar a quem? Aí chamei o pastor e perguntei, pastor, até o surgimento da igreja adventista, onde era a casa do tesouro? Onde ficava a casa do tesouro? Aí ele fez que pergunta ridícula, que pergunta mais idiota. O povo de Deus sempre teve os seus depositários. Assim, onde? Cadê? Onde era? Onde era a casa do tesouro antes da igreja adventista surgir? E hoje é o quê? Hoje são os escritórios, não sei da onde, eu digo, nossa, velho, beleza, tá bom. Aí falei com ela disse, ela pegou uma foto do livro da Ellen White, Conselho sobre Mordomia, e mandou para mim. Eu disse, lembra que a gente falou que a gente não ia recorrer a Ellen White, que a gente ia ficar só na Bíblia? Ela disse, mas você agora está negando o dom profético. Eu disse, rapaz, não é isso não, não é isso não, calma. Eu só estou dizendo a você que a gente vai ter que provar para nós mesmos, para tirar nossas dúvidas, Vou fazer o seguinte, eu vou ler as cartas de Paulo, uma por uma, coisa que eu nunca fiz, e vou ler em 3, 4 versões diferentes. Vou pegar o meio da revista atualizada, NVT, nova versão transformadora, King James atualizada, e vou ler em inglês, na King James Version. Pronto. Vou ler de Romanos para lá. Bora fazer isso. Aí eu comecei a ler Romanos. Aí quando chegou em Colossenses, aí eu fiz, opa, peraí, Gálatas, em Romanos 14, o Paulo está deixando aqui o Shabat como facultativo. Exatamente. Puxa vida, cara. Velho, eu tenho a Bíblia judaica aqui. Eu não. Tu estava Ela tá estudando ali. disso, e aí acabou descobrindo outras coisas. Foi. Aí a Bíblia judaica, eu disse, não, vou na Bíblia judaica, porque o judeu não vai desmerecer. Sim. Aí lá tá bem assim, na Bíblia judaica. Há quem considere alguns dias santos e tem bons motivos para isso. Há quem considere todos os dias iguais, pelo mesmo motivo. Quem guarda, guarda para Deus e faz para Deus honrar. Quem não guarda, não guarda para Deus e está tudo certo. Eu digo, nossa, não, peraí, tem coisa errada. Beleza. Aí pronto, decidi não mais estudar a lição da escola sabatina em 2022, que começou a falar muito de dízimo. Acho que foi o primeiro semestre de 2022, primeiro trimestre. Foi dízimo, velho. E eu puxei na escola sabatina essa situação, digo, pessoal, vamos para a Bíblia. E algumas pessoas começaram a se revoltar contra mim. Você está dizendo que não tem mais, que não sei o quê, você está errado, você está se levantando contra nós. Calma aí, eu só estou mostrando nas escrituras, poxa. Sim. Se está escrito, o que eu posso fazer? Alguma dessas lições que estavam lá, por um acaso leram Hebreus 7:18? Alguma delas? Não, que nada. Só lê Malaquias 3:10, meu amigo. Ah, sim. E Mateus 23, alguma coisa. 23, 40, 23, 23, se eu não me engano, onde Jesus diz, dá César o que é de César. Quem tiver curioso, vai lá. Vou deixar vocês aí na obrigação agora de abrir Hebreus 7:18. Diz o que está escrito lá e tenta explicar. Eu vou nos comentários aqui dizer o que foi cancelado lá. Diz alguma coisa lá, está cancelado. Aí você escreve aqui para nós. Aqui. Mas aí os adventistas vão dizer que é brecha. Vocês estão procurando brecha na lei para pecar? Tá certo. Tá bom. Beleza. Mas aí vai brigar com o autor de Hebreus, né? Vai brigar com o autor de Hebreus. Bom, aí para terminar, essa questão aí foi quando eu encontrei, se eu não me engano, foi. Deixa eu ver, viu? Para eu não me enganar. Eu encontrei o canal da Lilian. Se eu não me engano, foi o canal da Lilian que eu encontrei. Aí assisti a um vídeo dela na praia. Eu digo, a mulher enlouqueceu, velho. Aí, falando que saiu da igreja, tá comendo. Nossa, velho, que mulher esquisita. Aí fui lá e comentei alguma coisa lá, né? Aí, em sequência, o YouTube mandou o short, é assim que fala, para que possamos com a manifestação, como Ellen White entrava em visão. Velho. É forte aquilo, né? Velho, eu vou lhe dizer um negócio. A minha avó, ela manifestava na frente da gente e não era tão assustador quanto aquilo, velho. Minha avó pegava pomba-gira, velho. Ela pegava, sabe, tranca-rua, sete caveira, tudo que é tipo de caboclo do candomblé ela pegava.
E não era tão assustador quanto aquilo, não, velho. Ela não gritava, a sala não escurecia, ela não respira, ela não ficava sem respirar por tanto tempo e falando sem respirar. Ela não se movia com movimentos escabrosos. E quando ela saía da visão da possessão, simplesmente ela dava um suspiro e a gente sabia que era ela, que ela estava de boa. Mas quando ela pegava o caboclo, ela subia em árvore, ela comia besouro, tomava cachaça. E quando tudo isso passava, não ficava cheiro de nada na boca dela. Era um negócio impressionante. Mas nada disso era tão assustador quanto aquele vídeo. Aí eu fui maratonar, né? O canal, né? Fui maratonar. Na época não tinha tanto, eu acho que tinha 5 vídeos só na época, 4 ou 5. E aí eu disse, não, velho, vou ter que falar com esse cara. Aí eu entrei, tentei entrar em contato com ele através da Lilia. Aí foi quando eu consegui entrar em contato com ele e disse, velho, tudo que você tá falando é verdade, né? Pior que eu sei que aqueles primeiros vídeos sobre Battle Creek, sobre que ele fala sobre a questão do início, de fato, daquela questão de Israel Demon, foi o primeiro ancião que foi preso e tudo. Eu já sabia daquilo já, só que era por alto. Nos livros de Ellen White ele é retratado como um mártir, como um herói, né? Só que eu dizia, não tem por que ele foi preso. Não tem por que ele ser preso nos Estados Unidos, um país que preza pela liberdade de expressão e tudo. O cara ser preso por dizer que é adventista, tem coisa errada aí. Mas, enfim, foi o Para Que Possamos. Aí depois conheci o Remanescentes também, que me ajudou muito na questão de entender os 1644, 2300 tardes e manhãs, finalmente, porque ficava aquele buraco na interpretação, né? De dizer que a grande tribulação já aconteceu, os 1260 já aconteceram, e cadê Jesus? Exato. Se a grande tribulação já aconteceu, por que as pragas não caíram? Por que os selos, as trombetas não tocaram? Por que Jesus não voltou? Se tudo já aconteceu e Jesus voltou, a gente não ficou sabendo. Tem coisa errada ali. Aí foi quando eu comecei a compreender. Eu digo, peraí. Primeiro, eu tinha sido expulso da igreja onde eu congregava por eu ter sido muito xiita, muito chato, muito Ellen White, muito haitiano. As Sim. pessoas não me suportavam Estava mais. tentando ser o mais fiel à originalidade da tua igreja. Sim, sim, mas eu era chato, velho. Sim, Olha, porque não não pode tem como não ser bateria, chato. não pode café, não pode refrigerante, não pode maquiagem, não pode brinco, não pode nada. Então eu subia no púlpito e batia nas pessoas, pô. Agredia a igreja, disse: vocês estão tudo perdido, é todo mundo pro Nossa. inferno e não sei o quê. Como é que vocês estão numa igreja, sabe o que tem que fazer e não fazem? Isso é desonestidade, rapaz. Vamos ser adventistas de verdade. Eu já estava me preparando para ir para o campo e etc. e tudo. E eu fui expulso, pô. As pessoas não me queriam mais lá, sabe? Algumas igrejas, é sério, pô, até hoje. O quarteto deixou de ir porque sabiam que eu fazia parte. Aquele cara chato, tira aquele cara. Eu fiz uma semana de oração em uma igreja e eu levei muito teor de Ellen White. Eu comecei no sábado de manhã, no domingo de noite, na segunda já não foi mais ninguém. Nossa. Na terça a igreja estava vazia. Aí na quarta-feira eu botei um amigo para pregar no meu lugar, para poder o povo voltar. E o pessoal voltou. Aí na quinta-feira eu voltei. Aí vocês pensaram que eu não vinha, mas eu vim. Mas enfim, eu fui expulso, pô, aí foi quando eu já decidi pedir remoção naquela época, quando eu fui expulso da igreja, porque a igreja não queria se alinhar do que eu tinha visto. Aí veio a ordenação feminina. Quando veio a ordenação feminina de anciãs, aí eu digo, não, aqui eu não fico mais não. Não fico de jeito nenhum. Aí eu digo, bom, mas a maior autoridade da igreja é uma mulher. Sim. Por que não pode ter pastora na igreja? Já que a maior autoridade da igreja é uma mulher. Ah, mas ela é profetisa. Mas ensina, lidera, orienta. Quem faz isso é uma mulher, poxa. Aí eu digo, não, eu estou sendo incoerente. Ou eu abandono Ellen White, ou eu aceito a ordenação feminina. Vou para as Exato. escrituras. Não existe ordenação feminina nas escrituras. Eu digo, eita, e agora? Puxa vida. Aí foi quando eu mesmo decidi pedir remoção, né? Não me deram, não tem motivo de você se pedir remoção, não tem motivo. Aí quando foi no ano passado, que nós decidimos não mais ir, eu e minha família, eu e minha esposa e tal, decidimos, minha mãe também já tinha pedido, eu não sabia, minha mãe tinha tido também a mesma conclusão, meu padrasto chegou à mesma conclusão e eu não sabia, eles tinham visto vídeos, tinham assistido coisas, tinham lido coisas.
Aí foi quando eu disse, olha, já que eu não estou mais colaborando com a instituição, eu já estava desviando, já ia dizer desviando, já estava destinando os recursos de dízimos e ofertas para um ministério independente, né? E aí eu disse, já não estou colaborando na igreja, então não tem por que eu estar aqui. Eu não estou colaborando, eu não estou sustentando financeiramente, não faço parte do, da liderança, etc. e tal, então eu vou pedir remoção. Aí pedi remoção. Já foi no segundo motivo, foi quando eu disse, olha, já não dá mais por causa disso, 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 daquilo outro. Aí o pessoal relutou, porque assim, eu tenho irmãos queridos lá, velho. Ah, sim, as pessoas, né? Eu nunca, Todos nós nunca temos. eu nunca sairia por birra de ninguém, certo? E teve gente lá dentro que foi levantada, assim, eu entendia na época, né? Pessoas levantadas por Satanás, velho. Porque, olha, mesquinhos, fofoqueiros, tentaram destruir minha reputação várias vezes quando eu era bem fanático mesmo. Que nada, aquele deve estar fumando maconha para estar com aquele peso todo. Eu digo, espera aí, ele já foi roqueiro, ele era metaleiro, não sei o quê. Eu digo, sim, mas eu era metaleiro por causa da música, eu gravava em estúdio. Eu nunca fui da vida do metal, de usar droga, de usar maconha, de beber, de prostituição, nunca. Eu era músico. O que a pessoa fazia lá era problema dela. Eu tocava, eu era músico. Mas eu nunca usei droga, nunca me meti com pornografia, nada disso, velho. Mas os caras diziam que eu estava fumando maconha, usando drogas, usando crack, cocaína, etc e tal. Tentaram me destruir dizendo que eu estava traindo minha esposa. Enfim, e eu enfrentei muitos problemas com pessoas lá dentro, com adultério, né? Com problemas de adultério dentro da liderança que eu não concordava. Mas eu nunca deixaria por causa de pessoa nenhuma. É por causa da doutrina. É por causa dos erros doutrinários, dos equívocos doutrinários, puxa vida. É isso, é só por causa disso. E isso é fundamental. Por que não continua mesmo assim? Né? Mesmo discordando? Ora, porque quando pedirem minha opinião vai ser contrária. E eu vou provocar desconforto, eu vou provocar mal-estar na igreja. Eu não quero isso. E por que eu relutei em chegar aqui, Wagner, e falar para você ou contar minha história? Porque Deus sabe do meu coração. Em último caso, eu não quero influenciar ninguém, certo? Eu não quero chegar assim, porque as pessoas vão dizer, esse cara pregava, entendia de tudo e agora saiu. As pessoas vão querer me procurar para poder dar a razão, entendeu? E quando as pessoas me procuram, eu digo bem assim, rapaz, eu prefiro não comentar, eu prefiro não dizer. Só que chega uma hora que você está passando, eu não sei como é que, eu nunca saí do Nordeste, velho, é. Eu sempre circulei aqui por dentro. Fui para Natal, lá para cima. Aí já fui para Bahia e tudo, mas nunca saí do Nordeste. Aí eu não sei como é que funciona onde você morava e tal. Mas assim, aqui no meu conjunto, onde nós moramos, tem duas caixas d'água que abastecem o conjunto inteiro. E essas caixas d'água, elas são vigiadas, porque tem gente que bota veneno na água, cara, acredite. Tem gente que quer envenenar, velho. Como é que uma pessoa em sã consciência não está em sã consciência? Mas vamos lá. Supondo que eu vou passando pela rua onde tem a caixa d'água que abastece todos e vejo um cara depositando lá um líquido. Eu não sei o que é. O que é que eu tenho que fazer? Tem que avisar. Eu tenho que avisar, velho. Eu tenho que dizer, ei, se eu não consigo. Não adianta eu pegar o cara. Não adianta mais eu pegar. A água já foi contaminada. Agora o cara já se tornou secundário. O que importa é eu avisar para todo mundo que tem veneno na água. Aí as pessoas dizem o seguinte: eu preciso beber, eu preciso dar água, tu vai me dar água? Isso, isso. É isso, velho. Aí, não, velho, não dá para ficar calado, não. Não Não dá. dá. Infelizmente, não é ataque às pessoas. Não é ataque às pessoas. Não quando você tenta denunciar o erro, naturalmente, as pessoas que estão agarradas ao erro, elas vão se sentir ofendidas. Até porque eu já passei por essa situação, eu sei como é chato pra caramba. Quando eu via o CACP no YouTube, eu tinha ranço. Quando eu via Augusto Nicodemos dizer que o Adventismo aceita, eu tinha ranço. Paulo Júnior eu amava, quer dizer, eu amo as pregações de Paulo Júnior. Paulo Júnior, eu quero passar uma tarde com aquele cara e conversar com ele, eu quero. Se for possível um dia, eu ainda quero fazer isso. O pastor Alan Capriles também é outro fenomenal. Mas, velho, eles diziam com todas as letras, o Adventismo é uma seita satânica, porque diminui o sacrifício de Jesus
e reduz Deus a um ser humano como nós, que precisa de um juízo, de investigação, para poder provar para as potências. Provar para quem que ele é justo? Porque supondo que existam aí outros planetas com vida, esses planetas não são caídos, então as pessoas que estão lá não duvidam da bondade de Deus. Então Deus vai provar quem que ele é justo? Aos demônios? Os demônios sabem. Tiago 2,19, os demônios sabem, tremem. Nós sabemos que Deus é justo. Basta olhar, tem que provar o pecador. O pecador olha para a cruz, quando o pecador olha para a cruz, faz, realmente Deus é bom. Deu seu filho. E eu tinha esse questionamento, eu dizia assim, Deus é covarde, porque ele, em vez de vir, ele mandou o filho. Só que quando eu me tornei pai, eu vi que dói muito mais mandar o filho, velho. Sim. Entendeu? Se tiver dia, eu vou, deixa meu filho aí. Mas entregar o filho, cara, dói muito mais do que você mesmo ir. Então, o que Deus fez por nós, não tem o que dizer, velho. Deus é bom, Deus é justo, e ele não precisa provar nada para ninguém. Deus a ninguém precisa prestar contas, sabe? É verdade. E aí, velho, eu digo, caramba, velho, quanta coisa equivocada. Puxa vida, quanta coisa equivocada. Mas assim, as pessoas que eu ganhei como amigos, eu queria continuar como amigos, mas infelizmente eles não sabem distinguir. Não são todos, né? Eu tenho ainda pessoas que andam comigo, conversam comigo e tal, tentam me atacar de vez em quando, dar uma patada, dar uma espetada, aí eu dou outra também, a gente brinca, se diverte e tudo, mas tem gente que realmente, velho, vê você como um porco leproso apodrecido. É terrível. É isso, esse é o que, Mas é infelizmente, basicamente a isso. religiosidade faz, porque ela, quando a Igreja Adventista se intitula como a única igreja verdadeira, nós aqui já estamos perdidos, nós estamos conversando como perdidos, não tem mais chance. Adeus. E aí você precisa Adeus. botar numa balança para ver se Deus te trata assim. É assim que Deus te trata? Qual é os motivos que nós saímos de lá? Bom, o irmão Ricardo está mostrando aqui que foi plenamente doutrinário. Eu não estou falando Doutrinário. Eu não estou falando com uma pessoa leiga aqui do lado, não, que saiu por birra, como ele falou, Não. saiu por pecado, qualquer coisa. Eu estou falando com uma pessoa que se parou um dia, demorou, mas parou um dia. Não, deixa eu estudar isso daqui. Quero conhecer. E eu faço esse desafio para você de casa. Você já fez isso? Você já conheceu? Eu ouvi falar, não. Você precisa conhecer. Das duas, uma. Se tu tentar seguir, como ele tentou seguir o adventismo, como ele deve ser seguido, não estou dizendo que é a verdade que deve ser seguida, mas o adventista que professa Ellen White como a sua mentora, posso dizer assim, né? Sim, pode, claro. O adventista que professa Ellen White como a sua mentora deveria de seguir tudo que ela fala. E não é isso que a gente vê. Então, por isso que acontecem esses fatos do irmão Ricardo lá pregar e ele não ser benquisto, porque essa mensagem é uma mensagem que não é aceita pelos próprios adventistas. Mas, entretanto, porém, não fale mal de Ellen White. Eu não sei o que ela falou, mas não fala mal dela, não questiona. É isso, é esse jogo de empurra que existe dentro da instituição. E para fechar coerência, né? de ouro, para fechar com chave de ouro, exatamente, o irmão Ricardo ele fez as comparações não só dentre os absurdos que ele leu de Ellen White, mas as comparações bíblicas. E aí, graças a Deus, acordou, né? Então, é isso uma coisa que eu sempre peço para os irmãos. Será que a gente está colocando todo o nosso entendimento em favor de conhecer ao Senhor? Porque esse é um mandamento verdadeiro, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Será que nós estamos colocando entendimento naquilo que a gente está professando? Do contrário, tirando tudo isso que a gente falou, nós não somos inimigos dos irmãos adventistas, de jeito nenhum. Não. Nós estamos aqui dando a cara a tapa exatamente porque a gente quer auxiliar com o nosso testemunho e mostrar para as pessoas que existe vida fora do adventismo e que tudo isso que infelizmente é pregado, todos esses costumes, eles não... Como o irmão Ricardo mesmo tentou, talvez aí parou na primeira, segunda tentativa, primeiro e segundo doutrina, e não conseguiu avançar. Por quê? Porque biblicamente não se sustenta. Entende? Então, é de se pensar, é de se pesar, né, irmão? De fato, eu estudei todas mesmo, viu? Eu botei todas no papel, fiz muitas anotações,
Aí fui vendo a questão da divindade de Cristo, o estado do homem, até mesmo a questão do estado dos mortos, o que mais? Trindade, vários pontos, velho, vários pontos que eu botei lá. E tem alguns pontos que batem, de fato, né? Tem verdade, sim, tem coisas muito bem feitas, muito bem pensadas. E aí, assim, o que, que a gente ouve? Quem é você, um mero curioso, para bater de frente com a instituição que está aí há tantos anos? Oi, Exatamente. então a Igreja Católica é a correta, né? Sim. Porque ela está aí há quanto? Ela é centenária, ela é milenar, né? Não, não, milenária não é milenar, né? Milenar. Já tem. É milenar, cara. Então ela tá certa. Vamos voltar para o catolicismo, porque quando eu tinha 5 anos eu fui batizado lá. Quem é Exatamente. você para ir contra uma igreja milenar, velho? Uma igreja que está aí desde o ano 313. Olha. E aí foi quando eu fui descobrindo. Foi o que aconteceu no ano 538? Nada. O ano 1798? Nada também. A questão do Papa Pio VI, ele foi em 1809. Porque no ano 1808, a família portuguesa, o que muita gente vai dizer que é covardia dos povos, mas não é, velho. Aquilo ali também precisa de estudo, né? A história do Brasil é muito mal contada. No ano 1808, a família portuguesa veio para cá, para o Rio de Janeiro, e lá Napoleão Bonaparte estava tocando o terror. Se a família portuguesa fosse morta, adeus Portugal, se tornaria França, talvez, sei lá. Então, o Papa Pio VI foi preso em 1809. Tem nada a ver. Então, até as datas, cara, estão todas equivocadas, velho. E o William Não, Miller foi lá utilizar um nunca calendário. fecha. Nunca fecha. Nada fecha. Nada fecha. Pois é, E eu pois digo é. aqui, o personagem que originalizou, né? Desculpa meu português aqui. Vamos lá, vamos refazer aqui. O personagem que deu origem ao Adventismo, deu Sim, origem, ele não permaneceu. Por quê? Porque sim. ele reconheceu o próprio erro. Ele admitiu. Guilherme Miller, ele é um cara que é o seguinte, na sua ignorância, porque a gente sabe que ele não era um cara letrado, ele era uma pessoa comum como eu e como você, ele foi lá, ele fez o estudo, ele estava errado, porque ele poderia simplesmente ter dito, ó, ter lido ali, ó, data e hora da volta de Jesus, ninguém sabe, nem o pai, né, nem o filho, somente o pai sabe. Enfim, Somente o pai. somente o pai sabe. Ele poderia ter lido isso, mas ele foi adiante. Agora, quando chegou o dia, né, a segunda, foram duas recepções, quando chegou a segunda, Foi. Jesus não voltou, ele disse, não, agora deu, chegou para mim. E ele voltou atrás. Ele Ah, saiu. mas surgiu um movimento, Sim, chegou até ele, chegaram até ele. Olha aqui, descobrimos. Não, 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 não. Chegou, para mim acabou. Para mim acabou. Eu já errei, não vou continuar nesse erro. sim. Uma coisa ele tinha certo, Ricardo, ali. Uma coisa ele estava Uhum, certo, que foi o seguinte: uhum. até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Ele sabia que esse era o prazo limite. Ele estava errado, porque Jesus realmente não voltou. Mas ele sabia que o prazo era limite, ele estava aguardando o quê? Com o fim do tempo? A volta de Cristo. Então, assim, Sim, você dizer que até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado e nada acontece, Jesus não volta, tem uma coisa errada. A pois gente já é. sabe que o cálculo está errado, está tudo errado. Enfim, de qualquer Pois maneira, é. pensa, medita. Profecia é uma profecia de tempo limite. Chegou o tempo limite, não aconteceu nada, errou o cálculo, Sim. pronto. Desfaz e É, tem que interpretar de novo. Não, não inventa uma outra situação. Isso é o básico, né? Mas sim. E o verbo lá em Daniel está no particípio, purificado. Não é será purificando, né? isso? E não está no gerúndio, purificando. Porque se Uhum. está purificando, é ato contínuo. Mas Sim. quando faz purificado, é ato Fim, encerrado, é acabou. Ato feito, encerrado. consumado, acabou, está feito. Isso chamou a atenção também. Olha, e aí, uma coisa que me ajudou demais foi a Bíblia, a palavra-chave, que ela tem lá o dicionário Strong, né? Eu fui pesquisando as palavras em grego e em hebraico. Eu entendo um pouquinho do grego, porque eu fiz curso de letras. Mas do hebraico, cara, eu sou totalmente analfabeto. Aí eu fui lá para a Bíblia, dar uma olhadinha, significado das palavras, a etimologia ajuda demais, viu? Claro. Ajuda demais você saber. Tanto é que a própria lição da escola sabatina ela traz algumas etimologias e tal. O que querem? Mas de fato, oi?
Aquilo que encaixa para eles, eles usam. O que não encaixa, não. Sim, sim, o que é conveniente, né? Irmão Pois Ricardo, é. eu sou muito grato aí pela tua participação. Eu acho que Amém. vai somar muito. E eu, depois de ouvir a tua história, eu nunca preparo nada, tá? Mas eu sempre Sim. peço a história da pessoa, o que eu posso trazer de mensagem para nós encerrar o testemunho. E essa mensagem aqui, ela é uma mensagem dura. Talvez muitos adventistas vão ouvir essa mensagem e vão dizer assim, tá vendo aí, tá acusando. Mas quando ela tocou no meu coração, meu irmão, ela bateu firme. E essa mensagem eu preparei para você, tá? Amém. Eu vou só ler ela rapidinho, tu já vai entender. Para um bom entendedor, meias palavras bastam, ok? Presta atenção, ela está lá em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 18 em diante. Ao anjo da igreja da Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Eu quero pegar esse versículo 19 e encaixar em qualquer adventista que está dentro de uma igreja trabalhando hoje. Eu sei que você está trabalhando por Cristo. Eu Sim, sei sim, que você sim, sim. está dedicando a sua vida a Cristo. E essa mensagem é para você. Conheço as tuas obras. Eu sei do teu amor, da tua fé, do teu serviço, da tua perseverança e das tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Agora vem a advertência. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Prestem atenção, meus irmãos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, aqueles que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha as obras que são incitadas, que não está na Bíblia. Preste atenção. É com você mesmo que eu estou falando, meu irmão adventista. Que obras que você está ouvindo e vendo e lendo está na Bíblia? Último versículo, eu nem vou ler aqui, o penúltimo. Darei os seus filhos e toda geração. Bom, vamos deixar isso para o juízo final, não sou eu que vou falar. É. Mas tem esperança? Tem, está aqui. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que você tem. O que você tem? Jesus Cristo, obras de fé, né? Não obras de lei. Presta atenção no que eu estou dizendo. É isso que você tem? Conserva. Ao vencedor e guardar até o fim as minhas obras. As minhas obras, não as obras de Ellen White. Verdade. Esse eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e reduzirá em pedaços como se fosse objeto de barro. A mensagem é forte? Ela é. Pesada. Sim. É com muito orgulho que eu apresento essa mensagem para ti, irmão Ricardo, porque tu Amém. foi a fundo para entender a história da igreja. Tu foi a fundo Sim, sim. para entender sobre aquilo que tu mesmo pregava. Isso mesmo. E Isso você mesmo. conseguiu enxergar ali, infelizmente, profundezas de Satanás. Como o Ixi. texto diz, dê-lhe tempo para se arrepender, o teu tempo chegou e tu te arrependeu. Graças a Deus. Hoje, Rapaz, tu tá que livre. coisa, né? Que coisa, né? É tremendo, é. Isso é doido. Tremendo. E a gente faz as coisas com tanto zelo, né? Com tanta dedicação. Exatamente. Quantas oportunidades de emprego deixada para lá? Quantos, talvez, eu lembro de 2006, quando eu ganhei, eu passei, eu passei em duas faculdades, em dois vestibulares aqui. Um deles, um deles era para química, que era o que eu queria fazer.
em 2006, mas não podia porque as aulas eram à distância, mas os encontros eram nos finais de semana. Aí terminei fazendo pedagogia na época. Foi bom também, Deus me deu emprego, porque a gente assim, a gente faz as coisas por sinceridade, né? Por fidelidade, né? Não é Claro, simplesmente por e Deus honra, filho, né? Deus claro. honra, claro. E Deus honrou, Deus me deu meu emprego através daquele curso e tudo. Só que agora, por incrível que pareça, no início do ano, foi no início desse ano, foi no final do ano passado, a Universidade Federal daqui disponibilizou algumas vagas para professores. E adivinha qual foi o curso que me selecionaram? Química. Então, há 20 anos que eu queria fazer o curso de Química, terminei indo para Pedagogia, fui para Letras, que eu queria realmente estudar as profundezas da língua portuguesa e tal. E agora estou cursando Química também. Mas, de qualquer modo, quem é sincero, Deus honra, com certeza Deus honra. Porém, chega uma hora que a gente tem um despertamento, né? A gente tem que tomar uma decisão, a gente fica naquela, Exatamente. poxa, e agora? Então, assim, se eu posso ser sincero, como me disseram, não precisa deixar. Você pode ficar lá dentro. Eu digo, tá, então bem, o católico não precisa sair da igreja católica quando descobre certas coisas. Então, o cara da Universal pode ficar lá a vida toda, mesmo com aqueles problemas. Até mesmo o cara do candomblé, não, seja sincero a Deus lá dentro e fique lá dentro e tá tudo certo. E não é assim que a gente fala, né? O Não, adventista não fala, não, você só pode cantar e pregar aqui se você for batizado. E você vê que o adventista vai em todas as igrejas e prega e canta, né? Isso é sim. uma coisa que as outras igrejas deveriam repensar, viu? Tem que Deveria repensar. repensar, Mas não é porque. assim. Hã? Não Ao entendi essa contrário, última parte. teria que repensar, porque ao contrário disso não é aceito. Se eles forem lá na Adventista cantar, não vai, não é batizado lá. Nossa, não pode. Mas é a questão eu digo assim, por exemplo, um quarteto adventista canta numa igreja batista. Qual o problema? Nenhum. Mas a presença da pessoa, a presença é pedagógica. O quarteto está lá se apresentando, mesmo que não se cante nada a respeito da Ellen White do sábado, as pessoas que gostarem do quarteto vão se influenciar e vão estudar sobre a igreja daqueles caras. E eu escutei inúmeras vezes, quando a gente foi na presbiteriana, na assembleia, de que igreja vocês são? A gente dizia, o quarteto pertence à igreja adventista. Ah, massa, não se conhecia não sabia não que vocês eram assim, eu vou lá, qualquer dia eu vou lá. Então, assim, querendo ou não, os adventistas entendem disso, por isso que batistas não cantam lá, por isso que a assembleiana não canta lá, porque a presença é pedagógica. A presença de um assembleiano lá, ela cria empatia pela Assembleia de Deus. E a presença de um quarteto, de um grupo adventista em outras igrejas, vai criar empatia pelo adventismo sim. O Rodrigo Silva aí, não me deixa mentir, É não bem é? isso, bem Pois é. isso. Então, mas de qualquer maneira, eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, pela vida. Infelizmente, o nosso vizinho perdi um vizinho hoje, poxa. Um vizinho da minha idade infartou no cabeleireiro, cara. Cortando o cabelo, passou mal, e tô passando mal, caiu da cadeira, caiu morto. E, Um vizinho nosso aqui, cara. Foi hoje. Hoje é dia 23, foi hoje mesmo, infelizmente. Nós estamos aqui, né, vivos, saudáveis, graças a Deus, contando o nosso testemunho, podendo abençoar as pessoas. E de qualquer maneira, eu me coloco à disposição do canal e estamos juntos. Vem novidade aí, né, Wagner? tem coisa vindo aí. Irmão Ricardo, para nós encerrar aqui mesmo, que palavra, que mensagem você deixaria para o nosso irmãozinho adventista? Que a gente quer tanto, que a gente preza tanto, a gente sabe do empenho particular de cada pessoa. Que mensagem você deixa para essa pessoa? Rapaz, direcionada diretamente ao adventista, eu diria que fizesse como eu fiz. Sente-se com a Bíblia, somente com a Bíblia, e vai estudar todas as doutrinas da igreja, que eu duvido que ele saiba. Olha, eu acho que um em cada 20 adventistas conhecem as doutrinas da igreja. Um em cada 20, ou talvez um em cada 30. E saiba dizer que são 6 doutrinas, a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina da igreja, e etc. E destrinchar cada um até chegar nas 28 e explicar uma por uma dentro das escrituras. Sabe por quê? Na última viagem que fiz com o quarteto, eu cheguei para
para um pastor. A gente cantou muito em muitas inaugurações de igreja. Cheguei para um pastor muito famoso, não vou dizer nome, mas ele está aí no YouTube muito famoso hoje. E aí o que acontece? Eu cheguei para ele, entreguei a Bíblia e disse: pastor, você tem 15 minutos para me mostrar o juízo investigativo aí na Bíblia. 15 minutos. Pode ser. Por que eu estou lhe pedindo isso? Porque eu não sei fazer isso, eu preciso aprender. Eu estava sendo sincero com o pastor. Eu não sei provar o juízo investigativo só com as escrituras. Eu tenho dificuldade para achar o ano 457, o ano 1144, eu tenho dificuldade. Me ajude. Você tem meia hora, eu fico aqui do lado do senhor, meia hora, o senhor vai me mostrar na Bíblia o juízo investigativo 1144. Ele fez, não tem, cara, não tem como, sem fazer os cálculos, sem recorrer ao espírito de profecia, não dá. Aí eu disse, então não é uma doutrina bíblica, concorda comigo? Aí ele fez bem assim, é bíblica, só é difícil de explicar. Eu digo, tá bom. Então, assim, eu diria ao adventista, sente-se com sua Bíblia, qualquer versão que você tiver, mas não fique apenas na Almeida Revista Atualizada, que é aquela do batismo. Vá para outras traduções, tente conhecer um pouquinho mais, já que vocês dizem que são o povo da Bíblia, estude de fato a etimologia, o grego, o hebraico, vá atrás, e, em especial, leia as cartas aos gentios. Você não é judeu, você é gentil. Perfeito. Sabe quais cartas que foram escritas para gentios? As cartas de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. Vá ler Paulo, meu amigo. O básico, né? Entender sobre a troca das alianças. É o básico. Então, pronto, Porque se você é gentil e não lê as cartas que foram enviadas aos gentios, agora, leia a Bíblia somente. Só a Escritura, né? Se bem que só a Escritura em nada. Não, quem era Lutero na fila do pão, né? Como eu já ouvi. Quem era patrística? Nada disso o adventista sabe. Então a igreja passou a ser salva, Deus passou a salvar a pessoa só a partir de 1644. É difícil, mas sente-se com sua Bíblia, você tem um instrutor muito capacitado que é Jesus Cristo e, meu amigo, é estudar as escrituras de fato e tentar entender a questão da troca das alianças. Isso é fundamental. Isso foi você que me ensinou, né? Amém. Isso é fundamental. Fundamental, Amém. isso aí, para mim, é fundamental. Se eu soubesse disso há mais tempo. Verdade. É isso. Irmão Ricardo, eu sou muito grato aqui. Você vai voltar Eu que mais. agradeço. A gente vai fazer alguns outros estudos aqui, se Deus quiser. Amém. E eu agradeço a você que está aqui até esse momento assistindo. O irmão Ricardo faz parte do nosso grupo, ele é um administrador do nosso grupo no WhatsApp, onde eu faço o convite para você participar. Ali a gente troca algumas informações, né? Conversa um pouco. Vou deixar o link aqui embaixo, você pode estar acessando e entrando ali para fazer parte desse nosso grupo no WhatsApp. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Traz aqui. Quero compartilhar minha história. Quero conversar contigo, Wagner. Onde é que eu faço contato? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu aqui, ó. Se quiser fazer contato comigo, vai lá no meu Instagram, @canal Remanescente. Manda uma mensagem lá. Quero saber um pouco mais, quero conversar. Né? Então, vamos lá. Você chegou até o fim do vídeo, então você está interessado. Isso é importante. E nunca se esqueça, né? A nossa meta pode ser a mesma. Todo mundo almeja, como se diz os céus, almeja a salvação, né? Mas o caminho só tem um, e é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ele é a linha, ele é a linha que une as partes. Ele é a linha que une as partes. Não, exatamente. Mas fica com essa história que o Ricardo contou lá, que vai até gerar um corte aí. Se Deus quiser, eu vou dar um cortezinho dele. Porque é fantástico, né? O que Cristo fez é exatamente isso. Ele uniu os dois pedaços, né? E tá remendado? Tá. Não tem como não estar remendado. Ele morreu, ele rasgou a roupa, ele rasgou o corpo. Tá remendado? Tá. Mas esse remendo foi enviado diretamente por Deus. O que sobrou? A agulha sobrou, irmão Ricardo? Não. Só a linha. Preste atenção na linha. Preste atenção na linha e faça parte do mesmo corpo. Não tem mais dois pedaços. Presta atenção. Não existe mais dois pedaços. É um só. Unido. É um só. Unido. Isso mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente volta numa outra oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Tchau, irmão. Tchau, meu querido. Deus abençoe.